Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe visãoemdebate@eg.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate agora está na internet. Acesse aí o nosso site www.sindimetal.org.br. Claro, podendo assistir esse e outros programas da nossa grade através do nosso site e também conhecer os projetos do sindicato. O tema do nosso programa de hoje é sobre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Para tratar desse assunto, nós trouxemos até aqui a gerente de relacionamentos do Instituto, Karina Alfano. Karina, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Karina, eu começo o programa perguntando a você qual é o campo de atuação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IDEC é uma organização não governamental que atua em defesa dos direitos dos consumidores. Então, o principal objetivo do Instituto é intermediar a relação entre consumidores e fornecedores, tentando orientar esses consumidores e conscientizá-los sobre seus direitos para que essas relações melhorem a cada dia e que os fornecedores também possam respeitar mais seus consumidores, levando em consideração as leis em vigor, Código de Defesa do Consumidor, para que o consumidor e fornecedor criem uma relação equilibrada entre eles. E para saber se esse andamento, desse relacionamento entre fornecedor e consumidor, tem uma pesquisa que vocês elaboram e para saber a medida exata de como está essa relação? Na verdade, o IDEC ele vai fazer 23 anos esse ano, ele é fundado em 1987 e desde então nós divulgamos anualmente rankings de reclamações que fazem avaliações dos setores, dos principais setores de relação de consumo. Hoje em dia tudo é relação de consumo, é um mercado muito amplo, então a gente faz essas pesquisas justamente para saber em quais setores tem o maior problema. A gente observa uma evolução, as coisas estão melhorando, o Código de Defesa do Consumidor tem 20 anos, então é já uma lei um pouco já mais conhecida, mais solidificada, mas ainda tem muito a melhorar, ainda tem muito problema, nós como consumidores sabemos disso, né? Por isso que o Instituto está aí, né, exatamente. Agora, os principais objetivos do IDEC, além do que você já citou? O IDEC ele tem como principal objetivo a conscientização dos consumidores sobre seus direitos. O IDEC atua em políticas públicas para tentar, junto com órgãos governamentais, melhorar a legislação vigente e tentar melhorar essa relação e junto às empresas também em capacitações, em discussões, seminários, fazendo a intermediação entre esses três pilares, governo, fornecedores e consumidores, para tentar que essa relação seja cada dia mais equilibrada e que traga menos problemas, sempre com foco principal o consumidor, que é o lado mais vulnerável, o lado que está sempre com mais problemas diante dessa relação. Sem dúvida. E eu queria que você citasse aos nossos telespectadores, Karina, as principais leis de proteção ao consumidor. A principal lei é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei há 20 anos, está em vigor, exatamente. E em cada setor tem outras legislações específicas, resoluções, normas técnicas, enfim, que complementam o Código de Defesa do Consumidor. Mas o IDEC acredita que o básico está no Código de Defesa do Consumidor, o código é bastante profundo em relação a todas as relações de consumo, então todo o básico está ali e as agências reguladoras de cada um dos setores acabam especificando um pouco as normas de cada um dos seus setores. Mas o padrão é o Código de Defesa do Consumidor, o que garante essa relação hoje da forma como está é o Código de Defesa do Consumidor. O que é mais comum você observar em relação ao abuso, né? O que é considerado abuso e qual é o mais fácil de se encontrar?
essa relação? Olha, embora o código tenha 20 anos, ainda há problemas muito básicos e muito simples, por exemplo, direito à informação, que é um dos princípios básicos que está contido no Código de Defesa do Consumidor, que é o direito do consumidor ter informação daquilo que ele está comprando, do produto que ele está levando ou do serviço que ele está contratando. Então, essa informação inicial, esse esclarecimento, então, qual é a taxa de juros do crédito que você vai pegar, quanto tempo você vai demorar para pagar, o quanto... Um dos principais problemas ainda está nessa questão do direito à informação. O consumidor, se tivesse a informação adequada por parte do fornecedor, muitos dos problemas seriam evitados. Então, a informação ainda, por incrível que pareça, né, em pleno século XXI, ainda é um problema bastante pontual que as empresas ainda não conseguiram incorporar a ideia de que o consumidor deve e merece receber a orientação adequada, a informação adequada. E por que existe esse abuso por parte dos fornecedores, como você citou um exemplo da questão de juros e tal? É uma apelação para não se perder o cliente? Na verdade, o IDEC tenta não partir do princípio da má-fé, né? A gente sempre tenta levar em consideração que por ainda adaptações que as empresas têm que sofrer para conseguir realmente incorporar o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O Código tem 20 anos, mas a gente sabe que tem um treinamento de todas as pessoas que estão na linha de frente, que esse conhecimento tem que ser passado para os vendedores, para as pessoas que estão negociando, para os gerentes, para o caixa do supermercado. E nem sempre isso acontece. E nem sempre isso acontece. Você precisa de um treinamento, você precisa conscientizar essas pessoas, você precisa que elas saibam do Código de Defesa do Consumidor, que elas saibam o que está previsto ali, porque é nessas relações que esses problemas aparecem. Então, tem um problema de o aumento do crescimento do mercado econômico, enfim, de consumo. Então, você tem muita gente lidando com isso e sem a preparação adequada e sem o conhecimento suficiente do que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é um principal problema. Tem, claro, questões, informações que os fornecedores eles não passam propositadamente, porque o consumidor, sabendo, ele não vai comprar ou ele não vai adquirir aquele serviço. No caso de créditos, por exemplo, é um bom exemplo. Financiamentos. Se você, recentemente, teve uma legislação nova que obriga os fornecedores a colocarem o preço a prazo. Antes você tinha o preço à vista ou em 12 vezes de tanto. Agora eles são obrigados a pôr o quanto que essas 12 parcelas representam em relação ao preço à vista, que é uma informação básica que o consumidor não faz ali a conta. E sem contar que às vezes, mesmo com essa nova aderência, os valores ficam miúdos lá, mas tem que ter. Mas tem que ter, já é um passo, tem que ter, mas é primordial que o consumidor saiba que essas práticas existem, que o consumidor tenha consciência disso para que ele consiga evitar. A boa e velha calculadora resolve, às vezes, muitos dos problemas de consumo. Agora, o consumidor tem que fazer a sua parte também, né? Sabendo que não tem essas normas, ele tem que procurar o Instituto, denunciar, enfim, fazer a sua parte. Exatamente. É justamente esse o eixo do trabalho do IDEC. O IDEC acredita que, conscientizando o consumidor, as empresas vão se sentir obrigadas a respeitar aquilo que está no Código de Defesa do Consumidor. Ótimo. Então, muitas vezes, o consumidor, eu não vou reclamar disso, porque foi só uma coisinha que eu comprei, não vai dar muito trabalho. Não, é preciso reclamar sim. Essas reclamações em órgãos públicos, por exemplo, os PROCONs estaduais e municipais, elas agrupadas, elas formam um cadastro de reclamação fundamentadas, que é analisado pelos órgãos públicos e o governo, o Ministério da Justiça, para conseguir avaliar quais os setores que têm mais problema. Então, se o consumidor não reclamar, essa informação não vai chegar onde tem que chegar. Vou tocar nesse assunto no próximo bloco, sobre o PROCON, que é um órgão também bastante ao lado do consumidor, importante nesse assunto que nós estamos tratando. Hoje a nossa convidada é Karina Alfano, ela é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ela é gerente de relacionamentos. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Acesse o nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate@ig.com.br ou através do nosso site www.sindimetal.org.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nossa convidada é a Karina Alfano, ela é gerente de relacionamentos do IDEC. Karina, nós falamos no bloco anterior sobre a questão da parceria com o PROCON.
Essa relação tem dado certo? Tem dado muito certo. Na verdade, o IDEC como uma organização não governamental e o PROCON como um órgão público, a gente acaba unindo forças e somando esforços para conseguir algumas coisas em conjunto. O objetivo do IDEC é sempre mobilizar a sociedade civil em torno dos assuntos de defesa do consumidor. Do PROCON também, com focos diferentes, mas também. Então, a gente acaba unindo forças para conseguir essa mobilização e para atingir objetivos complementando testes e pesquisas, um complementando a informação do outro, discussões, fazemos parte de câmaras técnicas em comum, a gente está sempre, os dois lados, participando em defesa do consumidor. Então, o consumidor teria, por exemplo, só para esclarecer ao telespectador, ao denunciar, ele vai direto ao PROCON, porque é um costume. O IDEC teria um portal para isso? O IDEC, por não ser um órgão público, ele não tem poder fiscalizatório, ele não tem poder de polícia, de fiscalizar e penalizar as empresas. Okay. Ele orienta o consumidor para que o consumidor, através dessas orientações, consiga resolver o seu problema. No PROCON, ele consegue ali fazer uma denúncia especificamente e com base nessa denúncia o PROCON vai fazer uma fiscalização naquele estabelecimento e autuar, se for necessário, aplicar alguma sanção administrativa. Okay. Então tem essa diferença por ser órgão governamental e não governamental. Perfeito. Uma informação que chega ao nosso estúdio, aqui na nossa redação, é que a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei aí de cadastro positivo. Eu queria que você explicasse ao nosso telespectador o que vem a ser esse cadastro positivo. O cadastro positivo é uma proposta de cadastro de bons pagadores. Então, da mesma forma que existe hoje no mercado um cadastro de pessoas inadimplentes, a proposta é que as pessoas que estão sempre em dia com as suas contas também façam parte de um cadastro para que elas tenham acesso mais facilitado em relação a crédito, para que essa informação ajude na hora de você pagar alguma coisa, de você fazer algum crédito. O cadastro, como foi proposto inicialmente, ele tinha alguns artigos que acabavam violando um pouco a questão da privacidade. Justamente por ter essas informações, o IDEC considerou que tinha alguns artigos que acabavam passando um pouco do limite da privacidade. E daí a gente conseguiu, foi uma grande vitória do IDEC e de outros parceiros, conseguimos que a Dilma fizesse a aprovação desse cadastro com bloqueando esses três artigos que não acabaram passando. Ela vetou esses 3 artigos e a gente acha que como está, vai ser benéfico realmente para o consumidor. Agora, desculpa a minha insistência, mas uma pessoa um consumidor que será consultado uma vez não estando na lista dos inadimplentes, ou seja, que é o Serasa, podemos dizer, automaticamente não é uma pessoa com cadastro positivo? Eles fazem uma redundância? Eles fazem uma distinção no sentido de, se você nunca atrasa o pagamento das suas contas, porque entre você atrasar um pagamento e chegar ao nome do Serasa, existe um caminho um pouco mais longo. Então, esse cadastro positivo é aqueles que não pagam depois do vencimento, é aqueles que pagam em dia, aqueles que acabam cumprindo com as suas obrigações financeiras da forma como foi acordado inicialmente com o fornecedor. Então tem essa diferença. Na sua opinião, serão muitos então? Olha, eu não sei como que o mercado tem crescido demais, né? E as pessoas elas têm gastado mais também. Principalmente por conta do crédito, as pessoas têm se atolado bastante em dívidas. Então a ideia é até incentivar que isso seja uma questão de conseguir policiar e se preocupar mais com o orçamento doméstico. Certamente, né? Serão estimulados Exatamente. Os bons pagadores. É necessário. Qual é o nível de ciência que você vê, Karina, que o consumidor brasileiro tem hoje em relação aos seus direitos? Se a gente pudesse fazer uma distinção, a gente tem um grande grupo da população brasileira que está entrando agora no mercado de consumo, né, por conta das evoluções econômicas que o país tem enfrentado. Então, o IDEC acredita que essas pessoas ainda não têm tanta consciência de quais são seus direitos e deveres, porque consumidor também tem dever, não são só direitos. Então, mas a gente já acredita que, pelo Código ter 20 anos, é uma das leis que, como se fala na gíria, é uma lei que pegou. Então, as pessoas têm conhecimento que existe uma lei que a protege, ela sabe que, então, pelo menos ela, se na hora que ela precisar, ela sabe que tem onde procurar e que ela tem direitos ali resguardados. Então, a gente ainda há uma evolução, há um crescimento, mas ainda tem muita parte da população que não conhece e que tem dificuldade, porque, embora o Código de
Defesa do Consumidor tem uma lei, uma linguagem acessível, é uma lei. Tá. Então tem ali questões jurídicas que é de difícil interpretação do público leigo. Então é justamente nesse momento que entra o papel do IDEC de tentar traduzir para esse consumidor comum o que essa legislação tem ali que pode resguardá-lo em relação aos problemas que ele pode enfrentar. Agora, em relação, por exemplo, ao consumidor que entende bem da lei e às vezes faz propositalmente algo para se beneficiar daquilo que está sendo feito. Acontece muito isso também, né? Acontece. Acaba abusando da Acontece lealdade. Sim, e o código ele tem uma previsão em relação a isso, que é o princípio da boa-fé. Tá. Então, o princípio da boa-fé vale tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Tá. Então, se qualquer atitude for subentendido que aquele consumidor está agindo com má fé, ele perde todos os direitos resguardados no Código de Defesa do Consumidor, porque isso é um dos princípios básicos. Isso é importante. Bom, temos outras perguntas para a Karina em relação, por exemplo, como assegurar a relação justa entre você, consumidor, e o fornecedor. Nós vamos ver isso no próximo bloco, por isso que você está assistindo o programa Visão Trabalhista e Debate, que está tratando o tema o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nossa convidada é Karina Alfano, ela é gerente de relacionamentos do Instituto. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Acesse o nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@eg.com.br. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, é o tema do nosso programa. Karina, como trabalha o IDEC para assegurar uma relação justa entre cliente e fornecedor? O IDEC ele tem o objetivo de conscientizar o consumidor sobre seus direitos e fazer com que os fornecedores cumpram aquilo que está previsto em legislação. Então, o IDEC ele acaba fazendo testes e pesquisas para avaliar se os fornecedores estão cumprindo, tanto de serviços, então ele vai lá como um consumidor normal, contrata um serviço de telefonia, faz um crédito num banco e fica vendo como que é essa relação e daí no final desse processo faz um relatório incluindo todos os problemas encontrados e notifica órgãos públicos para que isso seja fiscalizado. E do outro lado, dando orientação para o consumidor para que ele saiba exatamente quais são seus direitos. Agora, Karina, tem tido a preocupação o Instituto com relação ao tema bastante falado ultimamente, sustentabilidade? Sem dúvida. Na verdade, o IDEC tem dois grandes desafios nesse tema. O primeiro é conseguir fazer com que as empresas deixem de adotar o discurso da sustentabilidade e que realmente comecem a praticar a sustentabilidade. A gente fala em RSE, que é Responsabilidade Social Empresarial, e para o IDEC a responsabilidade social da empresa vai desde a contratação do seu trabalhador, como que é essa relação entre empresa e trabalhador, até como esse consumidor ele é tratado nos pontos de venda. Então, o IDEC acredita que toda essa cadeia completa uma empresa responsável ou não. Dá para se etiquetar uma empresa responsável ou não, analisando toda essa cadeia e não só se a empresa usa papel reciclado ou não. Okay. É muito maior do que isso. Agora, como trabalhar, Karina, a evolução de regras e leis dos setores que podem afetar a vida do consumidor? Há uma frequente mudança em relação a isso, tem muita legislação nova, Então, o IDEC tem justamente essa missão de traduzir toda essa nova legislação, todas essas resoluções, todas essas questões que vão para consulta pública, audiência pública, para traduzir isso para o consumidor e conseguir mostrar para ele como que aquilo vai impactar no seu dia a dia. Então, o IDEC tem justamente porque a gente sabe que é uma coisa muito técnica, o consumidor não tem condição de acompanhar. Então, um dos trabalhos do Instituto é justamente isso, acompanhar essas mudanças e mostrar para o consumidor, através da imprensa, através do próprio site do Instituto, a revista do IDEC, para informá-lo de quais são essas mudanças e quais as novidades que ele tem para proteger, ou às vezes que são piores. Né? Você falou nos blocos anteriores sobre a parceria com o PROCON. Existe outro tipo de apoio que o IDEC recebe para realizar os seus trabalhos? O IDEC ele é mantido exclusivamente pela contribuição de pessoas físicas. A ONG é sustentada pela contribuição de consumidores como nós, certo, que acreditam na causa do Instituto e contribuem mensalmente com o valor da associação. Em contrapartida, eles têm benefício de ter orientação, de receber a nossa revista, participar de ação judicial, para que eles
se conscientizem cada vez mais de seus direitos. E nós temos também, nós somos independentes de governos, empresas e partidos políticos, a gente não tem qualquer vínculo nesse sentido. A gente tem alguns financiadores internacionais de projetos específicos de fora do país que acabam também apoiando o trabalho do IDEC, exatamente. Não, e como consumidor, como as pessoas físicas, como você citou, podem participar dos programas que o IDEC desenvolve? O IDEC ele tem uma série de atividades, tanto para associados, pessoas ligadas ao Instituto, como não associados. A gente tem, por exemplo, uma vez a cada 2 meses, mutirões de orientações no Conjunto Nacional em São Paulo, na Avenida Paulista, que são para todos os consumidores que têm problema, não sabem como resolver, só se dirigir até lá e ter a informação. O IDEC tem atendimento a consumidores também, independente de serem associados. Através do site do Instituto, eu acho que as pessoas podem ter todas as informações sobre o trabalho do IDEC e conhecer mais do Instituto e fazer avaliação da possível associação e de como participar de outras atividades, eventos que a gente faz também. Agora, existe um trabalho específico voltado para a população carente? A gente tem, principalmente por conta desses financiamentos internacionais, geralmente o foco desse trabalho é para a população carente. Então, por exemplo, a gente fez há um tempo atrás um manual de consumo sustentável que foi distribuído em escolas públicas de todo o estado de São Paulo. A gente tem uma série, esses mutirões de orientações, eles são voltados para a população carente ou não carente, mas enfim, populações que não são associadas, está aberto ao público. Tem palestras temáticas no Instituto, tem uma série de atividades que são voltadas e hoje justamente pela inclusão dessa população carente no mercado de consumo, que é uma população absolutamente foco de trabalho de qualquer organização de defesa do consumidor, porque são as pessoas que estão mais vulneráveis e que a gente tem que dar um amparo maior nesse momento. Como que você vê a participação da comunidade nesses projetos? É fundamental. O IDEC ele trabalha basicamente com a mobilização da opinião pública. Então, é uma organização não governamental que depende de apoiadores para que consiga dar continuidade ao seu trabalho. Então, as pessoas se conscientizarem e decidirem apoiar uma causa é fundamental. No caso do IDEC, é o que mantém as atividades do Instituto há 23 anos, são as pessoas como nós, que têm problemas no dia a dia com os seus fornecedores. Sem dúvida. Site do IDEC, né? Vamos ao site, vamos ao endereço para que você, telespectador, consumidor, possa entrar e conhecer um pouco mais do trabalho interessante, importante e sério, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Vamos ao site. O site é www.idec.org.br. É fácil. idec.org.br. Isso. É isso. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença ilustre aqui, que atendeu gentilmente o nosso convite. Karina Alfano, ela é gerente de relacionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Karina, obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigada a vocês, eu agradeço o convite, foi um prazer. Agradeço a você também, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e, claro, também pela sua audiência. Agora, você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate, através do nosso canal eletrônico. Você opina e também participa. Acesse então o nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br. E não se esqueça, nosso programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br, assistindo esse e outros programas da nossa grade e também, claro, poder absorver mais informações sobre o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Fiquem todos com Deus, eu vejo vocês no próximo programa. Tchau!